Meu nome é Isabela Nogueira, e nunca imaginei que a gravidez, que deveria ser um período de cuidado e proteção, se tornaria o momento em que eu mais me senti sozinha dentro da minha própria casa. Eu estava no 7º mês de gestação quando comecei a perceber que algo estava errado no meu casamento, embora eu insistisse em ignorar os sinais. Meu marido, Rogério, sempre foi um homem reservado, mas nos últimos meses o silêncio dele passou a carregar desprezo, e eu sentia isso em cada olhar evitado. Rogério dizia que estava sobrecarregado no trabalho, que a pressão era grande e que eu precisava entender o lado dele. Eu tentava, mesmo com o corpo pesado, as noites mal dormidas e as dores constantes nas costas. Passava os dias organizando a casa, preparando o enxoval e tentando manter um clima de normalidade, como se isso fosse suficiente para salvar algo que já estava se rompendo. Cada vez que eu mencionava o bebê, ele suspirava, como se aquilo fosse um problema, não uma responsabilidade compartilhada. As pequenas discussões começaram a se tornar frequentes, sempre iniciadas por motivos banais. Um prato fora do lugar, uma conta paga com atraso, o som da televisão um pouco mais alto. Rogério reclamava de tudo, e principalmente de mim, dizendo que eu estava sensível demais, que gravidez não era doença e que eu precisava parar de dramatizar. Eu engolia o choro, repetindo para mim mesma que precisava manter a calma pelo bem do meu filho, mesmo sentindo meu coração apertar a cada palavra dura. Naquela noite, o clima estava especialmente pesado dentro da casa. Eu sentia uma pressão estranha no corpo e uma dor insistente que não cedia. Deitei mais cedo, tentando descansar, mas acordei com dificuldade para respirar e uma fisgada forte nas costas. Chamei Rogério com a voz baixa, pedindo ajuda, dizendo que não estava me sentindo bem. Ele se virou na cama, irritado, e respondeu que precisava dormir porque tinha um dia importante pela frente. Insisti, agora com medo, dizendo que achava que algo não estava certo. Foi quando ele se levantou de uma vez, com o rosto fechado, e começou a dizer que eu não o deixava em paz, que sempre arrumava um problema. Tentei explicar que estava grávida, que precisava de apoio, mas ele riu, um riso frio, e disse que eu usava a gravidez como desculpa para chamar atenção. Aquela risada me feriu mais do que qualquer grito. Rogério caminhou até a porta da casa, abriu e apontou para fora, dizendo que se eu estava tão insatisfeita, era melhor sair. Achei que fosse apenas mais uma ameaça dita no calor da raiva, algo que ele diria e depois se arrependeria. Mas ele permaneceu ali, em silêncio, esperando que eu obedecesse. O ar parecia pesado demais para respirar, e minhas pernas tremiam enquanto eu tentava entender que aquilo estava realmente acontecendo. Sem forças para discutir, peguei minha bolsa, as chaves do carro e caminhei lentamente até a porta. Ele não disse mais nada, apenas fechou a porta atrás de mim com força, como se estivesse se livrando de um incômodo. Do lado de fora, o frio da madrugada me atingiu de uma vez, e eu fiquei alguns segundos parada na calçada, olhando para a casa onde eu deveria estar segura. Meu coração batia acelerado, e o bebê se mexia, como se sentisse minha angústia. Entrei no carro chorando, tentando ajustar o banco da forma mais confortável possível, embora nada fosse confortável naquela situação. Abracei a barriga e pedi desculpas em silêncio, sentindo uma culpa que não fazia sentido, mas que ainda assim me consumia. Cada minuto parecia uma eternidade, e eu mal conseguia dormir, acordando assustada a cada barulho da rua. Dormir no carro, grávida, em frente à minha própria casa, era uma humilhação que eu jamais pensei viver. A madrugada passou devagar, entre dores, medo e pensamentos que não me deixavam descansar. Pensei em ligar para alguém, mas a vergonha me impediu, e eu permaneci ali, sozinha, tentando sobreviver àquela noite. Quando o céu começou a clarear, meu corpo estava exausto e minha alma profundamente ferida. Rogério não apareceu em nenhum momento para saber se eu estava bem, e foi ali que entendi que algo muito grave havia se quebrado entre nós. Eu ainda não sabia, mas aquela noite seria apenas o início de uma verdade que não ficaria escondida por muito tempo. O sol já estava alto quando finalmente criei coragem para sair do carro, com o corpo dolorido e a sensação de que eu havia envelhecido anos em poucas horas. Entrei em casa em silêncio, usando a chave reserva, e encontrei Rogério dormindo tranquilamente no sofá, como se nada tivesse acontecido. Aquela cena me causou um misto de raiva e incredulidade, mas eu não disse nada.
Caminhei devagar até o quarto, tomei um banho demorado e tentei seguir o dia como se ainda tivesse algum controle sobre a minha própria vida. Rogério acordou horas depois e agiu com uma frieza assustadora. Não perguntou onde eu tinha passado a noite, nem como eu estava me sentindo. Apenas comentou que eu deveria ter aproveitado o tempo sozinha para pensar melhor antes de criar confusão. Aquela indiferença doeu mais do que as palavras da noite anterior, porque deixou claro que, para ele, eu não merecia sequer uma explicação. Eu me sentia invisível dentro da minha própria casa. Nos dias que se seguiram, o comportamento dele piorou. Passou a me ignorar completamente, como se minha presença fosse um incômodo constante. Quando falava comigo, era sempre em tom de deboche, dizendo que eu precisava aprender a ser uma esposa menos problemática. Eu caminhava pela casa como uma estranha, tentando evitar conflitos, mas carregando o medo constante de que aquilo se repetisse. Cada noite eu deitava sem saber se seria expulsa novamente. Meu corpo começou a reagir a toda aquela tensão. As dores aumentaram, meu sono ficou irregular e eu vivia com o coração acelerado. Mesmo assim, Rogério dizia que eu estava exagerando, que gravidez não justificava tanta fragilidade. Em um momento de desespero, tentei conversar seriamente com ele, dizendo que aquilo não estava saudável para mim nem para o bebê. Ele me olhou com desprezo e respondeu que eu estava tentando manipulá-lo com drama emocional. Foi então que percebi o quanto eu havia me isolado. Meus pais moravam longe, e eu evitava falar com minha irmã mais velha, Helena, porque sempre quis parecer forte diante dela. Helena era o tipo de mulher que não aceitava injustiça calada, e eu temia que ela confrontasse Rogério de uma forma que piorasse tudo. Por isso, guardei silêncio, mesmo quando as coisas ficaram ainda mais difíceis dentro de casa. Algumas noites depois, após outra discussão, Rogério saiu de casa batendo a porta e só voltou de madrugada. Eu passei horas sentada na cama, abraçando a barriga, tentando acalmar o bebê e a mim mesma. Foi nesse momento que senti uma pontada forte e comecei a chorar de medo. Pensei seriamente em procurar ajuda médica, mas a ideia de explicar minha situação me paralisava. Eu me sentia fraca, envergonhada e completamente sozinha. Na manhã seguinte, Helena apareceu de surpresa. Ela havia tentado me ligar várias vezes nos dias anteriores, e minha falta de resposta deixou preocupada. Quando a vi na porta, com o olhar atento e o abraço apertado, algo dentro de mim desmoronou. Eu tentei sorrir, dizer que estava tudo bem, mas meu corpo denunciava o contrário. Bastou ela me olhar com atenção para perceber que havia algo muito errado. Durante o café, Helena observava cada detalhe, o silêncio da casa, minha postura encolhida, meus olhos cansados. Quando perguntou por que eu estava tão abatida, tentei desconversar, mas as palavras começaram a sair sem controle. Contei sobre as brigas, as humilhações e, por fim, sobre a noite em que fui obrigada a dormir no carro, grávida, porque meu próprio marido me colocou para fora. Ao ouvir isso, o rosto dela mudou completamente. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, respirando fundo, como se estivesse controlando a própria reação. Depois, segurou minhas mãos com firmeza e disse que aquilo não ficaria daquele jeito. Pela primeira vez em dias, senti que não estava mais sozinha. Eu ainda não sabia exatamente o que minha irmã faria, mas conhecia Helena o suficiente para entender que, a partir daquele momento, Rogério não sairia impune. E aquela certeza, misturada ao medo do que viria, marcou o início de uma virada que ninguém naquela casa estava preparado para enfrentar. Helena não levantou a voz naquele momento, mas o silêncio determinado dela dizia mais do que qualquer grito. Ela me pediu para arrumar uma bolsa com algumas roupas e documentos, dizendo que eu não passaria mais uma noite naquela casa. Eu tentei argumentar, dizendo que precisava conversar com Rogério, que talvez fosse melhor resolver tudo com calma. Helena me olhou com firmeza e respondeu que calma era algo que eu já tinha tido demais. Pela primeira vez, obedeci sem questionar. Fui para o apartamento dela naquela mesma tarde. O ambiente tranquilo e o cuidado com que Helena me recebeu fizeram eu perceber o quanto estava emocionalmente machucada. Ela preparou comida, organizou um lugar confortável para eu dormir e me acompanhou ao médico no dia seguinte.
O exame mostrou que o estresse estava afetando minha saúde, e o médico foi claro ao dizer que eu precisava de descanso e segurança. Aquilo confirmou o que Helena já sabia desde o início. Rogério tentou me ligar naquela noite, mas eu não atendi. Ele deixou mensagens dizendo que eu estava exagerando, que aquilo era uma encenação para chamar a atenção da minha família. Helena ouviu tudo e, sem me avisar, decidiu agir. Ela foi até a nossa casa no dia seguinte, enquanto eu descansava, e pediu para conversar com ele. Rogério, confiante, achou que conseguiria se justificar como sempre fez comigo. A conversa, no entanto, não seguiu o roteiro que ele esperava. Helena contou que já havia falado com o advogado e que tinha provas do que eu vinha sofrendo. Disse que me fazer dormir no carro, grávida, era violência psicológica e abandono, e que aquilo teria consequências. Rogério tentou rir, minimizando a situação, mas a segurança nas palavras dela o deixou visivelmente desconfortável. Pela primeira vez, ele percebeu que não estava lidando comigo. Nos dias seguintes, as coisas se moveram rapidamente. Com o apoio da minha irmã, dei entrada no pedido de separação e solicitei uma medida de proteção. Rogério passou de arrogante a desesperado em poucas semanas, tentando me convencer de que tudo não tinha passado de um mal-entendido. Ele prometia mudar, pedia desculpas e dizia que estava arrependido, mas era tarde demais. Eu já não me reconhecia naquela mulher que aceitava humilhação em silêncio. O nascimento do meu filho aconteceu pouco tempo depois, em um ambiente calmo, cercada por pessoas que realmente se importavam comigo. Rogério não estava presente, e, pela primeira vez, isso não me causou dor. Ao segurar meu bebê nos braços, senti uma força que nunca tinha sentido antes, como se aquele pequeno ser me lembrasse do meu próprio valor. Eu havia sobrevivido ao pior momento da minha vida e estava recomeçando. Meses depois, soube que Rogério enfrentava problemas legais e financeiros por causa das escolhas que fez. Helena nunca entrou em detalhes, apenas disse que ele estava colhendo as consequências. Eu segui em frente, reconstruindo minha vida com dignidade e aprendendo a me respeitar novamente. Aquela noite no carro, que um dia representou o fundo do poço, se tornou o marco da minha libertação. Porque foi ali que começou o arrependimento dele e o meu renascimento. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!